prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu a suspensão da concessão da Enel após novas quedas de energia de luz. A Enel é a empresa concessionária que fornece energia aqui em São Paulo. Pela segunda vez, em menos de 2 semanas, houve novo apagão, desta vez atingindo cerca de 300 mil consumidores. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa repórter Anne Barbosa, a quem eu dou muito boa noite. Boa noite, Anne. Leandro, boa noite para você, para quem está com a gente. Os problemas com a concessionária se intensificaram, né? Lá a partir do dia 3 de novembro, quando mais de 2 milhões de pessoas, de clientes, ficaram sem energia. E a Enel demorou quase uma semana para restabelecer esse abastecimento para esses clientes. Bom, por se tratar de uma concessão federal, a Enel está submetida à ANEEL, que é a agência federal reguladora que faz essa fiscalização e também o controle, né, de como é feita essa distribuição, e foi para ela, então, para a ANEEL, que a prefeitura enviou esse pedido de cancelamento de concessão. Bom, quinta-feira amanheceu, então, São Paulo com vários pontos sem energia por causa de mais uma forte chuva que atingiu a cidade ontem à noite. 290 mil clientes acabaram ficando sem energia e o prefeito Ricardo Nunes disse que essa situação acabou ficando insustentável. Ele trouxe elementos também dizendo que não só os apagões que foram registrados nas últimas semanas aqui na cidade foram levados em conta para tomar essa decisão. Disseram também que 5 unidades básicas de saúde estão aguardando a ligação de energia da Enel para que possam funcionar, assim como um conjunto habitacional na região da Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, que espera 5 meses essa ligação de energia também, que poderia ter sido inaugurado, assim como o desligamento em pontos onde árvores precisam da manutenção justamente da prefeitura para que evitem novos casos, então, de que galhos, né, muitos galhos, como a gente tem visto, inclusive tem um aqui atrás de mim, caindo em cima dessa fiação e causando de novo novos apagões. A prefeitura disse que essa decisão foi tomada no dia 13 de novembro, durante uma reunião também com o governador, com representantes da empresa e também outros prefeitos de municípios que foram atingidos. É isso, mais um desdobramento dessa história. Ok, Anne, obrigado pelas suas informações. Anne Barbosa falando ao vivo daqui de São Paulo. Vamos chamar o nosso time agora para poder analisar esse assunto que, mais uma vez, time, eu acho que remete à questão, como a Anne Barbosa falou agora há pouco, da ANEEL, que é a agência reguladora que foi criada em 1996 para poder fiscalizar as concessionárias de energia. No entanto, não há braço suficiente da agência reguladora para conseguir fiscalizar cada empresa em cada estado. Qual a avaliação dos senhores? Começar com a Clarissa. Olha, Leandro, eu acho que, em primeiro lugar, a Enel tem um contrato que precisa ser cumprido, né? Eu acho que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está fazendo esse movimento como uma jogada política, até para se preservar. A gente tem que lembrar que ele está sendo duramente criticado e até responsabilizado por alguns agentes, por isso tentam jogar a história da poda de árvores na origem do problema e assim por diante. Então, é parte do movimento político do prefeito, mas ele não é o único. A gente está observando também, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal, muitos parlamentares se movimentando nessa direção também, falando em pedir o cancelamento da concessão da Enel. Mas não é um processo simples, a gente está falando de uma concessão de um serviço público. Claro, a fiscalização das agências reguladoras é fundamental, mas não dá também para a gente imaginar, Leandro, que as agências reguladoras vão ter uma mega estrutura para conseguir, num país como o Brasil, monitorar o cumprimento de todas as regras contratuais ponto a ponto e garantir que, no momento em que falhas forem identificadas, automaticamente a empresa venha a ressarcir ou resolver o problema. Não são procedimentos simples. Existe a necessidade de haver uma cobrança, sim, uma cobrança técnica, está sendo feita por todos os agentes que têm esse poder, desde órgãos de defesa do consumidor até agentes públicos, e tem sim que garantir que ela seja responsabilizada conforme o seu contrato e conforme a lei de defesa do consumidor. Agora, é de se pensar também, Leandro, e vale a discussão se as regras de concessão, os contratos de concessão não deveriam ser mais rígidos. A gente sabe que eles são feitos com base em muito lobby, muita pressão política. Então, às vezes, é mais uma questão
de contrato do que de responsabilizar a Agência Nacional do setor por uma fiscalização mais precisa. Vinícius Poit, não falta fiscalização aí? Ou seja, seria um momento agora para poder rever as agências reguladoras, ou seja, um papel das agências que deveriam fiscalizar e mesmo assim dar suporte para as agências, porque a gente sabe que o Brasil é grande, né? A gente está dando destaque aqui para a Enel, que é a concessionária daqui de São Paulo, mas quando acontece algum problema em outro estado, em Roraima, em Rondônia, em Pernambuco, e aí? Não falta fiscalização? Falta seriedade, Leandro. Faltam agências que, e eu não estou generalizando, não estou dizendo que é o caso de toda a ANEEL ou somente da ANEEL, agências com pessoas altamente técnicas que estão lá para fiscalizar, para regular, e um governo que tenha consciência das suas deficiências, não um governo que acha que pode fazer tudo. Não uma agência com meia dúzia que acha que pode cuidar de tudo. Vai ter gargalo. O governo deveria cuidar somente do essencial. Vale lembrar também, Leandro, que esse contrato da Enel é um contrato antigo de concessão. Até para rebater a oposição que está indo contra a privatização da Sabesp, que está batendo aqui no governador do estado de São Paulo, esse contrato da Enel é antigo, nem se usa mais. E esse contrato, infelizmente, tem algumas brechas que não permitem uma dureza maior, inclusive do prefeito e da ANEEL, para, de repente, botar a Enel para correr e colocar outro para tocar. Então, a Enel provavelmente vai sofrer algumas multas aí, mas por enquanto, né, continua tocando a energia da cidade. Os contratos novos, eles aprenderam com os erros. Inclusive sobre a Sabesp aqui, depois do marco de saneamento que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, já é um contrato diferente, com punições severas, inclusive perda da concessão, caso não bater meta de universalização de esgoto e por aí vai. Portanto, Leandro, acho que são dois pontos aqui. Um contrato ruim que está com a Enel. As pessoas e a sociedade aprendeu ao longo do tempo para ter contratos melhores. E número 2, né, um governo que quer fazer de tudo e faz tudo mais ou menos. Deveria se especializar mais. E para essas agências, processos ainda mais sérios e diligentes, que não bastasse uma chancela de um senador, né, ou de alguns senadores numa sabatina para o escolhido chegar lá. Porque a gente sabe como é que o Senado funciona, visto os privilégios e isenções colocados por lobby na reforma tributária. Hélio Beltrão. Olha, Leandro, essa é uma briga que é política também e que vai muito longe. O prefeito está tentando jogar a culpa para a Enel, né? E a Enel está explicando e está tentando jogar a culpa na prefeitura porque tem sim a questão das podas. Eu sempre menciono aqui que a prefeitura não faz as podas, não permite podas, não consegue dar vazão a esse tipo de responsabilidade que é dela, né? Então, para que se enseje uma ruptura de um contrato de concessão, isso é algo dramático e seríssimo. Quer dizer, a gente não pode brincar com isso, porque isso pode virar insegurança jurídica dos contratos de concessão no Brasil. Tem que ser quando há responsabilização comprovada, com danos largos e comprovados, conforme também diz o contrato de concessão. Aqui ainda é muito cedo para determinar, né? Mas a gente sabe que a prefeitura tem uma parcela de culpa muito grande, porque a maior parte dos locais onde a demora foi maior foi por causa de árvores que estão ali encostadas nos fios, caíram em cima. Então, essa responsabilização precisa ser apurada o mais rápido possível. Olha, a prefeitura, aliás, estou falando aqui da prefeitura, está conseguindo, inclusive, mudando um pouquinho de assunto, piorar o trânsito, que já era ruim para burro em São Paulo, realizando obras inexplicavelmente demoradas em ruas importantes, vias importantes, interditando caminhos alternativos. Vou dar um exemplo. Nesse feriado, aquele túnel que passa por baixo do Parque Ibirapuera, né? Uma pista interditada e uma livre. Nos
dia de semana é um caos. E ontem, feriado, ao invés de acelerar-se a obra, não tinha ninguém trabalhando. Então, embora isso não tenha nada a ver com a energia, isso aqui é para reforçar o ponto de que a gente tem hoje um prefeito que talvez seja o pior prefeito desde o Fernando Haddad e que está tentando jogar a culpa em terceiros, né? Então, eu quero também fazer menção à ira do prefeito de São Bernardo de Campo, agora estou falando de outro município, mas também atendido pela Enel, que pareceu indicar que o lobista da Enel, o tal do Marcos Mesquita, teria ido pedir algo não republicano ao prefeito, né, um pedido de alteração de registros de poda simples para um corte da árvore, né, para rebaixamento da copa, como eles dizem, para cortar a árvore. Presume-se que é a posteriori. Então, isso é algo também que tem que ser também investigado, que seria uma responsabilidade da Enel. Mas veja, de novo, é uma briga que vai durar muito tempo e que a gente precisa ter calma porque as responsabilidades precisam ser apuradas.